Olá a todos e todas, bem-vindo ao nosso penúltimo vídeo da oficina da Balbúrdia. E hoje, finalmente, nós vamos finalizar o nosso texto. Então, vamos ao roteiro que eu preparei para a gente. Então, como vocês podem ver aí, nesse primeiro slide, nós vamos trabalhar com os elementos finais do texto de divulgação científica, que é a manchete, o título auxiliar, a imagem, a legenda e as referências. Está aqui no plural porque, às vezes, pode ter mais de uma. Então, até o momento, nós preparamos a parte textual, digamos assim, do texto de divulgação científica, né? Do dia 5 ao dia 11, nós fizemos a primeira parte, que era a apresentação com o lead, o primeiro subtítulo e o desenvolvimento, e deixamos agora, para esta última semana, que foi do dia 12 ao dia 18, o segundo subtítulo, desenvolvimento, mais esse encerramento, que é a projeção da descoberta, aquela parte do texto que irá transcender a pesquisa, que irá levar aquela reflexão da pesquisa para um outro ponto também importante. Mas hoje aqui nós vamos tratar desses elementos finais. Vamos começar pela manchete. A manchete, como é comum a gente aprender lá, quando nós estamos aprendendo a gêneros textuais, temos uma definição parecida com essa daqui. Título principal, de maior destaque no alto da primeira página do jornal ou da revista. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um TDC que eu fiz na oficina passada. A contribuição de plantas e folhas das religiões de matriz africana para o ensino de química. Então, lá naquele momento, eu peguei um texto de um grupo de pesquisa da Federal de Goiás, então eu elaborei essa notícia. Aqui para a Balbúrdia, nosso ideal é que essa manchete tenha no máximo 85 caracteres. Então, vocês desenvolveram o texto de vocês, então vocês mais ou menos já imaginam qual vai ser a manchete principal, né? O título principal, qual é o conteúdo principal que tem que estar nesse título. Então, você vai pegar esse conteúdo principal, fazer uma frase de 85 caracteres. Para ajudar nesse processo de passar a informação, nós também vamos compor um título auxiliar, que nada mais é do que um complemento à manchete, que é a parte que acrescenta informações para tornar a notícia mais atrativa. Então, nessa mesma matéria que eu escrevi para o Balbúrdia na oficina passada, o meu título auxiliar ficou assim: pautando a erradicação da intolerância religiosa, pesquisa desenvolvida no IQ-UFG mostra como plantas e folhas podem possibilitar a implementação da Lei 10.639 de 2003 no ensino de química. A vantagem desse título auxiliar é que ele complementa, né, a manchete, como a própria definição dele ali que eu mostrei para vocês, mas a gente pode escrever algo um pouco maior. É permitido escrever algo cerca de 130 caracteres. É claro que esse título não é algo extremamente grande, né, não é um parágrafo, mas 130 caracteres já ajuda a gente a desenvolver qual é a ideia do nosso texto. Porque nós temos que lembrar o quê? Primeira coisa que o leitor vai ler é a manchete. A segunda é o título auxiliar. Então, é interessante que, de fato, a manchete e o título complementar tenham informações que um complementem o outro. Nós falamos em um dos nossos primeiros vídeos que escrever um texto de divulgação científica não é uma tarefa fácil, porque a gente precisa ter como mente qual vai ser o meio que vai ser divulgado esse texto. Claro que se fosse escrever um texto de divulgação científica para o Twitter ou para o WordPress, talvez as quantidades de caracteres fossem outras. Nós estabelecemos esse tipo de caractere por conta do meio que nós vamos divulgar a revista Balbúrdia, que é o site no WordPress. E ainda pensando do modo como que o nosso site ele é arquitetado, nós temos lá, primeiro, a manchete, depois, título auxiliar e tem uma imagem. Então, é importante também a escolha de uma imagem, porque muitas vezes será pela imagem que as pessoas terão vontade de ler o texto. Elas vão olhar aquela imagem e falar, mas qual é a relação dessa imagem com a pesquisa educacional? Então, no caso do artigo que eu escrevi, eu acabei escolhendo um orixá. E por que eu fiz isso? Porque essa imagem ela não pode ser aleatória, ela tem que ser uma imagem que dialogue com o texto. Então, observe, o meu título já falava que era acerca da contribuição de plantas de religiões de matriz africana. O meu título auxiliar já falava que era
algo que estava pensado, que a pesquisa foi pensada para erradicar a intolerância religiosa. Então, obviamente, a melhor imagem que caberia ali fosse de um orixá. E digo mais, não poderia ser de qualquer orixá. Tinha que ser de um orixá que tivesse relação com plantas e folhas. E no caso, por isso, eu escolhi o Ossain. Então, eu fui no banco de imagens e escolhi uma imagem boa que eu achasse que melhor fosse ilustrar a minha matéria. Agora, um ponto importante que nós precisamos ter em mente é que a imagem escolhida ela não pode violar copyrights, ela não pode violar direitos autorais. Então, a sugestão que nós damos é que vocês busquem as imagens em bancos públicos. Então, aqui tem 3, que é o Getimagens, o Pixabay e o Freepik, onde lá vocês vão poder procurar uma imagem que melhor se ajuste à matéria de vocês. Uma outra possibilidade também seria vocês mesmos elaborarem a imagem. Então, quem domina aí aspectos de montagem, de edição de imagens, isso nada impede que vocês criem a imagem para a matéria de vocês. Junto com essa imagem, vai ter que vir uma legenda e os créditos. Então, aqui para mostrar para vocês, quando clica no texto que eu escrevi lá na revista Balbúrdia, e aqui eu estou dando o meu texto como exemplo, e é para levar como exemplo mesmo. Vocês podem acessar o site da revista Balbúrdia e até ver outros exemplos, pessoas que fizeram legendas e escolha de imagens melhores que a minha. Então, só para mostrar para vocês, na verdade, a imagem que eu escolhi, ela era a composição de duas outras imagens, né? Então, eu coloquei o orixá, mas eu também coloquei 2 estruturas moleculares dos compostos que eram citados no próprio artigo científico. E como eu falava desse tema no próprio texto de divulgação científica, eu achei legal compor uma imagem dessa forma, onde eu coloquei um orixá e as moléculas. É óbvio que um profissional faria diferente do que eu fiz, né? Tá bem amador o modo como tá aqui. Mas isso não vem ao caso, né? O importante é ter uma imagem. E a gente também nós também temos que aprender a trabalhar com nossas pernas, né? É o que a gente pode fazer, então a gente faz da melhor forma aquilo que a gente pode fazer. Observem logo embaixo que eu escrevi uma legenda, ou seja, é uma frase que eu vou explicar o que está ali naquela imagem, né? Então, no caso, eu coloquei assim: à esquerda, Ossain, orixá das plantas medicinais e dos rituais. Observem que ninguém é obrigado a saber quem é esse orixá que está aí na imagem. Contudo, nessa legenda eu já coloco quem é e por quê. Então, quando ela vê ali que Ossain é o orixá das plantas medicinais e dos rituais, o leitor já conecta com a manchete e com o título auxiliar. E aí, observe que eu coloquei entre parênteses, fonte, equilíbrio.com. Essa fonte, na verdade, é o crédito. Então, nós temos um limite de crédito que tem que ser 50 caracteres. E aí, como essa composição da minha imagem era em 2 partes, então eu disse o que estava à esquerda e o que estava à direita. À direita, componentes químicos da noz de cola, importantes nos rituais de candomblé, cujo extrato foi utilizado na produção de refrigerantes de cola, como a Coca-Cola. Então, aqui eu fiz uma composição de imagem. Uma imagem, ela é composta, né, por 2 estruturas moleculares, então tem por que ter crédito, né, porque estrutura molecular a gente desenha no ChemDraw, por exemplo, e a outra imagem eu já retirei de um site, então eu coloquei o crédito. Todo esse total da legenda tem que ter 240 caracteres, porque também não pode ser uma legenda longa. E os créditos têm que ter 50 caracteres. Quando vocês olharem na revista Balbúrdia, vocês vão ver que na verdade, acho que só eu compus a imagem dessa forma. Muitas pessoas preferiram escolher uma imagem única, né? Então, aí não tem por que dizer a esquerda e a direita. Tu vai colocar aquela imagem única, vai escrever uma legenda e sempre se atentar com a ideia de que a imagem escolhida tem que fazer sentido com a tua notícia. Não dá para a gente pegar aqui uma sala de aula vazia, por exemplo, se o texto não fala sobre sala de aula, não faria muito sentido, né? Com relação à referência que foi utilizada na sua notícia, essa é uma parte muito importante
e também não há muito consenso, né? Se nós formos pegar, por exemplo, algumas revistas de divulgação científica comerciais, como a Scientific American Brasil, o texto onde é baseado, o noticiado, vai estar no corpo, né? Não vai ter lá no final referências. Se eu não me engano, a Galileu também não. Mas já outras revistas, como, se eu não me engano, da agência FAPESP vai ter no final uma frase do tipo, saiba mais, e vai ter a referência do artigo que foi noticiado. A gente da Balbúrdia preferiu adotar esse modelo. Então, a gente sugere, né, que vocês escrevam uma frase. Por exemplo, no texto que eu escrevi, ficou a seguinte frase: ficou interessado? Leia a pesquisa original. Não precisa ser essa, na verdade, é melhor que não seja essa, para não ficar tudo muito igual, poderia ser outras frases, mas frases que dão uma indicação para um texto que vai ser lido. E com relação às referências, em fato, nós preferimos que ela seja no formato da ABNT. E atente-se a uma questão que na ABNT a gente pode colocar os nomes abreviados ou por extenso. Nós preferimos deixar os nomes completos, porque no caso aqui, se fosse Benite A.M.C. Nós não saberíamos qual era o gênero desse pesquisador ou dessa pesquisadora. Então, no momento que a gente deixa o nome por completo, nós já temos ali um indicativo de qual gênero é o pesquisador que realizou a pesquisa. É claro, é óbvio que a gente sabe que alguns nomes não dá para determinar gênero a partir do nome, contudo, a gente achou essa opção melhor do que só abreviado. Eu já sei que alguns de vocês já estão mandando as referências, elas estão muitas vezes com o nome abreviado, então já bastaria vocês só colocá-las por extenso. Então, pessoal, qual vai ser a atividade desta semana? Nós vamos, cada um de vocês vai entregar um doc lá na aba específica da semana 4, certo? Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão juntar tudo que foi feito na semana anterior com esses novos elementos, que é manchete, título auxiliar, imagem, legenda e referência. Então, quando vocês verem, ao final, o texto está pronto. Então, agora, nessa etapa, nós temos o texto pronto. Só que, como nós combinamos, nós vamos ter uma fase de avaliação e uma fase de produção, uma fase de avaliação. Então, nós temos de quinta, que é dia 19, até domingo, que é o dia 22, para todo mundo aí juntar o que foi produzido, verificar a avaliação dos colegas, ver o que vai alterar, acrescentar a manchete, o título, a legenda, o crédito e as referências, para que de segunda a quarta, ou seja, do dia 23 ao dia 25, a gente faça o nosso último processo de avaliação por pares, onde agora a gente vai avaliar o texto por completo. Vamos avaliar se a manchete ficou boa, se o título auxiliar ficou bom, se a imagem escolhida foi a melhor e assim por diante. Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente finaliza o texto nesta semana. E eu não sei para vocês, mas para mim é muito legal esse processo de ver o texto ganhando corpo. Alguns processos são mudados durante a avaliação. É sempre você, é o dono do texto, você que decide se você acata ou não a avaliação. Eu sei que essa semana eu vou acatar muitas avaliações, porque eu estou mandando o texto com o número de caracteres maior, porque eu não tive muito tempo por causa das eleições para produzir. Eu sei que o meu projeto de descoberta não está muito bom ainda, então eu estou ansioso aí para receber a contribuição de vocês. Eu vou fazer as variações, assim como vocês, vou fazer as modificações, acrescentar um título, uma imagem, e vamos aí fazer o melhor texto de divulgação científica que a gente pode. Eu acho que a gente sempre precisa ter em mente que ninguém aqui é dono da razão, ninguém aqui é o sabedor de divulgação científica, que é um processo. Nós estamos construindo um processo que não tem muita capilaridade nas revistas comerciais. Então, a Balbúrdia está aí sendo construída como uma revista pioneira de divulgação em ensino de ciências, e eu acredito até do campo educacional como um todo. Então, por aqui termina o vídeo, nós vamos terminar esse artigo de divulgação científica, e na próxima e no próximo vídeo,
eu vou mandar para vocês um tutorial de como submeter o texto de divulgação científica na revista Balbúrdia. Então, não é porque a gente terminou esta semana a oficina que não vai ter mais um vídeo. Então, tem uma quinta semana sim, e essa quinta semana vai ser o porquê que a gente gostaria que vocês submetessem via a revista Balbúrdia e não pelo texto que está aqui na oficina comigo, tá bom? Um beijo para todo mundo e bora produzir a nossa Balbúrdia. Tchau!